Para muita gente, o deserto do Saara é só um mar infinito de areia, um lugar árido onde nada parece acontecer. Mas, e se eu te contar que existe um mundo secreto enterrado logo abaixo dessa superfície dourada? Sim, o Saara já foi completamente diferente. Milhares de anos atrás, esse deserto que hoje parece morto, pulsava com rios, lagos e florestas. E aqui vai o detalhe mais impressionante. Esse mundo não desapareceu. Ele continua escondido, adormecido sob as dunas. Ou seja, quando você olha para aquela imensidão seca, está vendo apenas uma parte da história. A outra metade está soterrada, esperando para ser revelada. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Para entender, precisamos voltar cerca de 5.000 anos no tempo. Hoje, o Saara é imenso, escaldante e marcado por dunas intermináveis, sendo o maior deserto quente do planeta. Mas essa realidade nem sempre existiu. Durante o chamado período úmido africano, entre 15.000 e 5.000 anos atrás, a inclinação da Terra mudou, e com ela, o destino de todo o continente. Essa alteração trouxe mais radiação solar para o hemisfério norte durante o verão e intensificou as chuvas de monções. O resultado? Uma transformação radical. Rios caudalosos, lagos gigantescos e uma vegetação exuberante se espalharam por onde hoje só há areia. Naquela época, o Saara era uma terra fértil, capaz de sustentar vida selvagem em abundância e até mesmo comunidades humanas inteiras. Civilizações prosperavam ali, cultivando alimentos, criando animais e se organizando em torno das chuvas que garantiam fartura. As provas desse passado verdejante não faltam. No planalto de Tassili Náger, na Argélia, pinturas rupestres revelam cenas de caça, pesca e criação de gado. Atividades simplesmente impossíveis no Saara atual. Essa arte ancestral é a janela perfeita para um passado esquecido, em que o deserto era, na verdade, um jardim. E um dos achados mais surpreendentes é o antigo Megashad, um lago colossal que chegou a ocupar uma vasta área no sul do Saara, figurando entre os maiores corpos de água doce da Terra. Imagine um mar interior gigantesco, abrigando vida, alimentando povos e mudando completamente a paisagem que hoje conhecemos como deserto. Com o passar dos séculos, algo extraordinário aconteceu. O clima do Saara começou a mudar de forma irreversível. O período úmido africano, que transformava o deserto em uma terra fértil e cheia de vida, chegou ao fim. As chuvas de monções perderam força e se deslocaram para o sul, dando início a um processo lento, mas implacável: a desertificação. Lagos imensos que antes cobriam a região foram desaparecendo pouco a pouco. O gigante Lago Chad, que já foi um dos maiores do planeta, hoje é apenas uma sombra do que um dia foi. Por volta de 3000 a.C., o Saara já havia assumido a aparência que conhecemos: um vasto e hostil oceano de areia. Essa transformação não mudou apenas a paisagem, alterou o destino de povos inteiros. Animais e seres humanos tiveram que escolher, se adaptar ou partir. Muitos migraram em busca de novas terras férteis. Alguns seguiram para o Vale do Nilo, onde esse movimento populacional ajudou a dar origem a uma das civilizações mais grandiosas da história, o Egito Antigo. Outros se deslocaram para o sul, em busca de água e sobrevivência, enquanto grupos resistentes optaram por permanecer às margens do deserto, levando uma vida nômade, em constante luta contra as condições áridas. E hoje, olhando para aquele cenário de calor escaldante e dunas sem fim, parece quase impossível imaginar que o Saara já foi um paraíso verde. Mas as provas continuam lá, escondidas sob as areias. Fósseis de peixes, conchas de caracóis e fragmentos de plantas revelam o segredo de um passado fértil e pulsante de vida. Cada detalhe da sua geografia ainda guarda pistas preciosas, como se o próprio deserto fosse um guardião silencioso de sua verdadeira história. E quanto mais a ciência avança, mais mistérios do que se esconde sob o Saara começam a vir à tona.
O Saara é muito mais do que um deserto. É uma terra de extremos. Um gigante que cobre mais de 9 milhões de quilômetros quadrados no coração do norte da África. Nos filmes e na imaginação popular, ele é retratado como um mar infinito de dunas douradas. Mas a realidade é bem diferente e muito mais fascinante. O Saara não é um só. Ele é formado por paisagens diversas, cada uma com seu próprio caráter, mistério e desafio. De dunas que dançam ao sabor do vento até planaltos rochosos quase alienígenas, o deserto é um mosaico de cenários impressionantes que guardam segredos do passado e pistas sobre o futuro. As dunas de areia, chamadas de ergs, são a imagem mais icônica do Saara, embora representem apenas cerca de 20% de toda a região. O Erg Cheb, no Marrocos, é o exemplo mais famoso. Dunas colossais que chegam a 150 metros de altura, mudando de forma constantemente, como se estivessem vivas. Mas, apesar de sua grandiosidade, elas são apenas uma parte da história. Grande parte do Saara é coberta por planícies pedregosas, os regs. Imagine um solo duro, recoberto por cascalho e pequenas pedras, sem sombra, sem vegetação, sem vida aparente. Caminhar por ali é sentir o chão estalar sob os pés, com um horizonte infinito que transmite uma sensação de isolamento absoluto. É como se você estivesse em outro planeta. Ainda mais imponentes são as ramadas, vastos planaltos rochosos que se erguem sobre o deserto. Terrenos hostis, áridos e irregulares, quase sem areia, onde a rocha exposta revela a base antiga do Saara. Difíceis de atravessar, mas repletas de pistas escondidas sobre o que realmente existe sob as dunas. E em meio a toda essa aridez, surgem os uadis, leitos secos de rios que já correram com força há milhares de anos. Hoje, na maior parte do tempo, permanecem vazios, mas quando a chuva cai, mesmo que raramente, eles se transformam em rios temporários, trazendo vida de volta ao deserto, ainda que por pouco tempo. São como cicatrizes vivas que lembram o passado verdejante do Saara. E então vêm os oásis, verdadeiros milagres no meio da vastidão, pontos férteis onde a água subterrânea brota e sustenta a vida. Oásis como Siwa, no Egito, e Gadames, na Líbia, abrigam palmeiras, tâmaras e até frutas cítricas, permitindo que comunidades humanas prosperem por séculos. Viver em um oásis é como habitar uma ilha cercada por um oceano de areia, e aventurar-se além dele, sem preparo, é quase uma sentença de morte. Quando falamos do Saara, falamos também de sobrevivência. Este é um dos lugares mais quentes e implacáveis do planeta. No auge do verão, as temperaturas ultrapassam facilmente os 40 graus Celsius, e, quando chega a noite, o termômetro despenca. No inverno, pode até ficar abaixo de zero. Esse contraste brutal, somado à seca extrema, cria um ambiente onde o corpo humano perde água em ritmo acelerado. Aqui, manter-se hidratado não é apenas importante, é questão de vida ou morte. E como se não bastasse, o deserto ainda sopra sua fúria através dos ventos. Rajadas quentes e secas, conhecidas como siroco ou kamsin, levantam tempestades de areia que transformam o horizonte em um caos. A visibilidade some, a respiração fica difícil, e atravessar o deserto pode ser uma sentença fatal. Apesar de toda essa diversidade geográfica, são as dunas de areia que tornaram o Saara um ícone mundial. E é aí que voltamos para a pergunta que desperta tanta curiosidade. O que realmente existe sob toda aquela areia? As dunas se comportam como o mar. Elas mudam, se movem, engolem o que está em seu caminho. E sim, é possível até afundar nelas. Mas a areia é apenas uma camada superficial. Assim como o oceano esconde seus segredos, o Saara também guarda mistérios enterrados há milhares de anos. Se fosse possível varrer toda a areia, o deserto revelaria não só sua história geológica, mas também vestígios de antigas civilizações e maravilhas naturais soterradas.
Uma das descobertas mais impressionantes sob o Saara é a existência de gigantescos aquíferos subterrâneos, verdadeiros lagos e rios ocultos, formados em uma era em que o deserto era verde, úmido e repleto de vida. Essas reservas de água são relíquias do período úmido africano, quando as chuvas abundantes transformavam a região em um paraíso fértil. O maior deles é o sistema aquífero de Arenito Núbio, que se estende sob o leste do Saara. Ele guarda cerca de 150 trilhões de metros cúbicos de água, o suficiente para transformar cidades inteiras. Tanto que a Líbia chegou a explorar essa riqueza através do projeto do Grande Rio Artificial, canalizando água para regiões urbanas. Mas talvez a revelação mais surpreendente esteja no lado oeste do Saara, o rio Tamanrasset enterrado. Imagens de satélite de última geração revelaram um antigo vale fluvial que se estendia das montanhas Atlas, na Argélia, até o Oceano Atlântico, na Mauritânia. Para você ter uma ideia, em seu auge esse rio era maior do que o Nilo atual, e sabemos que a vida floresceu ali. Escavações arqueológicas encontraram ferramentas, assentamentos e até ruínas de cidades que no passado foram centros vibrantes de comércio e cultura. Um lembrete de que o Saara já foi o palco de civilizações inteiras, hoje adormecidas sob toneladas de areia. Na imensidão da Mauritânia, existe uma formação que parece saída de outro planeta. A enigmática estrutura de Richat, mais conhecida como Olho do Saara. Com quase 50 quilômetros de diâmetro, seus anéis concêntricos de rocha são tão imponentes que só podem ser vistos por completo do espaço. Sem a areia cobrindo sua superfície, essa estrutura revelaria toda a grandiosidade de um dos maiores mistérios geológicos da Terra. Mas não é só a natureza que guarda segredos ali. Muitos acreditam que povos antigos tenham vivido dentro ou ao redor dessa formação, transformando-a em ponto de encontro de caravanas e comunidades. Em tempos passados, o Saara foi uma das principais rotas comerciais, conectando o coração da África ao Mediterrâneo. E sob as dunas ainda repousam rastros de estradas, povoados esquecidos e até caravanas soterradas pelo tempo. Alguns estudiosos chegam a levantar a hipótese de que cidades lendárias, como a misteriosa Zerzura, possam estar escondidas sob a areia, preservadas como cápsulas do tempo. Fragmentos de cerâmica, ferramentas e até túmulos continuam lá, protegidos pelo deserto como relíquias de civilizações perdidas. Mas a história vai além da presença humana. O Saara repousa sobre um alicerce rochoso com centenas de milhões de anos. Se toda a areia fosse removida, surgiriam diante de nós montanhas majestosas, planaltos imensos e cânions esculpidos por rios que já correram por ali. Um exemplo impressionante são as montanhas Rogar, no sul da Argélia, uma cadeia vulcânica que se ergue dramaticamente sobre a paisagem árida, revelando picos irregulares, mesas erodidas e vales profundos. Sob o manto de areia também estão preservados fósseis de criaturas que viveram em épocas em que o Saara era um paraíso aquático. Foram encontrados restos de peixes, crocodilos e diversas espécies marinhas. E o achado mais surpreendente de todos, um esqueleto de baleia com 37 milhões de anos, descoberto no famoso Vale das Baleias, Wadi al-Hitan, no Egito, um lugar que abriga centenas de fósseis quase intactos, testemunhos de quando o Saara ainda era um oceano. Se um dia a areia desaparecesse da noite para o dia, o Saara deixaria de ser o deserto que conhecemos. No lugar de dunas suaves, surgiria uma paisagem alienígena, montanhas afiadas, rochas nuas irradiando calor, planícies desoladas e ventos cortantes varrendo superfícies duras e abrasivas. Um cenário tão hostil que faria até o atual Saara parecer menos implacável. No fim, o Saara não é apenas um mar de areia. Ele é um arquivo vivo da história do planeta, guardando segredos sobre a água que já correu por ali, sobre as civilizações que floresceram e sobre criaturas que nadaram em mares esquecidos.
A pergunta que fica é: estaremos aqui para testemunhar quando esses segredos forem totalmente revelados? O certo é que, sob as dunas, existe um mundo oculto pronto para reescrever capítulos inteiros da nossa própria história. Espero que tenha gostado de aprender tudo sobre o que existe de verdade sob as areias do Saara. Se gostou, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. E se quiser ver mais, confira este outro vídeo sobre por que os aviões evitam o Atlântico Sul. Obrigado por assistir. Até a próxima!